a respeito dos 7 pecados capitais. Lembrando a todos que os 7 pecados capitais não constam na Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia vai falar das obras da carne, mas a Bíblia não fala dos 7 pecados capitais, né? Por quê? Porque essa ideia, esse conceito surgiu lá no século IV da era cristã, através do movimento chamado movimento monástico. Então, um monge lá resolveu escrever as paixões mais malignas do ser humano, mais animais. Então, ele enumerou esses 7 pecados capitais. E nós estamos usando desses 7 pecados capitais para fazer um gabarito na nossa vida, para saber como nós somos e como nós agimos a respeito de algumas coisas que alcançam a nossa vida. E é para isso que nós estamos estudando esses 7 pecados capitais. Ele nada mais é do que você se autoanalisar, você vê se você pratica a isso, amém? É para nos ajudar, para moldar o nosso caráter, para sermos mais parecidos com Jesus Cristo, para sermos a imagem de Deus, não a imagem da besta, porque toda vez que você contrai um desses pecados, você vira bestial, você perde a razão, vira a tua cabeça, amém? E hoje nós vamos falar a respeito da ira. A ira, olha lá a carinha. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já olhou a tua cara no espelho quando você fica irado? Quem já olhou a sua cara no espelho quando você fica irado? Olha lá. Se você olhar e tirar uma foto, você vai ficar assustado ao ver o seu semblante. Porque ele vai irradiar uma imagem que você não conhece, mas que você se deixou ser usado. Amém? Então a Bíblia fala, abre lá a Bíblia, Salmos 37, versículo 8, eu estou usando hoje aqui a NVI, a Bíblia que vocês usam. Então vamos ler o que diz aqui. Salmo número 37, versículo 8. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: evite a ira, evite a ira, rejeite a fúria, rejeite a fúria, não se irrite, não se irrite, isso só leva ao mal. Lidar com a ira é um assunto, é um tópico muito importante. Um conselheiro de uma denominação, ele falou o seguinte, que 50% das pessoas que vieram se aconselhar com ele tinham problemas com a ira. 50% das pessoas dessa igreja, dessa denominação, tinham problemas com a ira. Por quê? Porque a ira pode destruir a comunicação. A ira destrói a comunicação de você com a outra pessoa. E acaba com o relacionamento, porque quem quer viver com uma pessoa do lado que só é irada? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então ela arruína a alegria, acaba com a alegria e acaba com a saúde também, não é? É muito comum que as pessoas tentem justificar a sua ira, ao invés de aceitar o seu ato. É muito mais fácil justificar do que eu aceitar e dizer, eu tô errado. Amém? A ira é um sentimento muito difícil, muito forte, difícil de controlar. Todos nós ficamos zangados em certas situações. Quem não fica zangado? Não é?
Mas nós não podemos deixar a ira nos dominar. Quem não se controla com a ira acaba pecando. A Bíblia diz para entregarmos a ira a Deus, que Deus fará justiça. Então, há um tipo de ira que a Bíblia descreve, para nós entendermos aqui, como uma indignação justa. Quando você vê um ato de injustiça, você não fica indignado. Quando você vê uma pessoa sendo espancada, uma torcida de futebol espancar uma pessoa até a morte, não te dá indignação. Então, essa ira é a ira justa, a ira que nós vamos ver que Deus vai falar. E ela não deve ser confundida com a ira que nós vamos falar aqui. Por quê? Porque duas palavras gregas, o Novo Testamento foi escrito em grego. Duas palavras no Novo Testamento são usadas para descrever a ira. A primeira palavra é orge, em grego, que significa paixão, energia. E a segunda palavra é thumos, que significa agitado, fervente. Biblicamente falando, a ira é uma energia dada por Deus para nos ajudar a resolver problemas. Exemplos de ira bíblica, não a ira do homem, a bíblica. Quem sabe da história de Davi e Batseba? Quem sabe dessa história? Davi era rei de Israel. Davi tinha tudo nas mãos dele. Tudo. Ele tinha as mulheres, ele tinha as concubinas, ele tinha o poder, ele tinha o exército, ele tinha tudo. Aí um dia Davi, a Bíblia diz que no certo tempo de Israel saía à luta e o comandante era Davi. Davi achou que ele estava cansado. Hoje eu não vou sair não, estou cansado, já fui muitas vezes, por que eu não posso descansar? E ele resolveu descansar. E aí, como ele resolveu descansar, ele era um homem guerreiro, ele logo se entediou. Quem trabalha todo dia, às vezes tira férias, no começo você fala, graças a Deus, estou de férias, não é? Passa uns 15, 20 dias, você fala, meu Deus, não vejo a hora de trabalhar. E aí Davi já ficou assim, o que ele fez? Foi na varanda tomar um ar, e aí quando ele olhou para o outro lado, tinha uma mulher bonita tomando banho no terraço. Davi olhou, como ele era rei, né? Ele mandava, ele virou para os oficiais e falou, olha, traz essa mulher para mim hoje. E os oficiais cumpriram, a mulher cumpriu a ordem, ela era casada. E Davi ali concebeu e teve uma relação e ela ficou grávida. E aí ela mandou avisar Davi que ela estava grávida. E aí Davi falou, como que eu posso fazer? Ela tem marido. Enfim, Davi forjou uma história e mandou matar o marido de Batseba. E aí a indignação tomou conta do profeta Natã, que foi mandado por Deus até Davi para cobrar dele o quê? Aquele ato pecaminoso. Isso é uma ira justa. Não a ira que fazem contra você, porque a ira que faz contra você não é essa ira que eu estou falando. É contra alguém, contra algum princípio. E aí Natã falou para Davi o que Deus tinha mandado falar. E Davi diz o que? Ele falou, eu pequei, ele se arrependeu. A ira bíblica é aquela ira que Jesus, quando entrou no templo e viu o templo que virou um covil de ladrões. Todo mundo estava no templo para fazer
vender coisas, fazer um tráfico. Ele ficou irado, ele ficou indignado, porque ali era a casa do pai dele, e ele vira e fala: vocês fizeram da minha casa do meu pai um covil de ladrões. E aí ele pega um chicote e quebra tudo. Essa é a ira bíblica. É uma indignação contra um ato contra terceiros, não contra você. Amém? Todos entenderam? Mas hoje nós vamos falar da ira. Quando você se acha o dono da verdade, quando você se acha o injustiçado. O Evangelho se refere à ira como uma ação indignada contra a injustiça, quando a injustiça não é contra mim, não é? Contra mim. Quando você é vítima da injustiça, a resposta que você deve dar não é a ira. E aí eu queria que você abrisse em Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Quem achou, quem não tem Bíblia, acompanhe no telão. Diz assim: não retribua a ninguém mal por mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Vamos de novo. Não retribua a ninguém mal por mal. Né? Façam todo o possível para viver em paz. Você faz o possível para viver em paz? Nunca procure vingar-se. Olha, presta atenção agora. Como o Tiago fala, presta atenção. Nunca, repita, nunca procure vingar-se. Mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha, nunca procure vingar-se. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de beber. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora, coloque esse versículo direitinho. Não, grifa, se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. A Bíblia diz para você nunca se vingar. Vamos abrir Tiago 1, 19 e 20. Acompanhe no telão, meu irmão. Se tiver difícil ali. Vamos prestar atenção essa noite, porque o Senhor quer moldar o nosso caráter. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isso na mente. O que você tem na mente? Tenham isso na mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para irar, tardios para falar e tardios para irar,
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não se deixe vencer pelo mal. Sejam todos. Você é pronto para ouvir? Você é tardio para falar? A maior dificuldade do ser humano é ouvir. Ele não ouve. Ele só quer falar. Mas ouvir ele não quer. Tardio para falar. Ouça o que a pessoa está falando primeiro. Tardio para irar-se. A ira não produz o quê? A justiça de Deus. Ela vai produzir outras coisas que nós vamos ver. Mas a justiça de Deus ela não vai produzir. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: a ninguém retribua mal por mal, mas vence o mal pelo bem. Evite a ira, rejeite a fúria, e isso vai acabar mal na tua vida. Por quê? Porque depois eu não sei porque minha vida não muda. Porque eu não sei, porque eu oro e não dá certo. Porque Deus não ouve minha oração. Porque você está se deixando vencer pelo mal. Você não ouve, você se ira. A ira cega uma pessoa. Por quê? Porque a nossa resposta não é lúcida. Não vem da sua razão, vem da sua emoção. A raiva cresce dentro de você. A raiva é uma emoção, mas a raiva nos avisa que a nossa resposta foi contrariada. Então, se eu sou contrariado, eu despejo a ira. A raiva é emoção. A raiva nos leva a praticar injustiça. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, Efésios, a revista atualizada que eu quero, a tradução, Efésios 4, 26 e 27. Eu vou falar nessa tradução. 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, você pode ficar zangado, você pode ficar bravo, mas você não pode pecar. Não se põe o sol sobre a sua ira. Quando você vai dormir zangado, aquilo vai aumentando. Nem deis lugar ao diabo. O diabo, aí sim, ele vai potencializar a sua ira, porque a ira é da carne. Mas aí quando você fica irado, você fica furioso, aí o diabo vai tomar conta. É uma cadeia, meu irmão. Olha, eu sou contrariado, eu tenho raiva, eu iro e o diabo me pega. Pronto, virei instrumento dele. Porque ele potencializa a sua raiva. O sangue ferve. Você já viu leite fervendo? Quando você não desliga o fogo, o que acontece? Inunda até o fogão, não inunda? Inunda e queima. O sangue ferve, a gente tem que segurar. Paulo está falando, irai-vos e não pequeis. Não despeje seu sangue quente sobre os outros. O sangue quente inunda o quê? A cabeça. Aí tem aquela expressão popular, o fulano perdeu a cabeça. Por que ele perdeu a cabeça? Porque ele irou, porque aquela ira tomou conta dele, a raiva veio, a fúria é do diabo. A fúria é do diabo. Essa ira é pecaminosa. A ira
é uma expressão do orgulho. Sabe por que é a expressão do orgulho? Porque eu sou melhor, porque eu sei tudo, porque você não sabe nada, porque o que vem de baixo não me atinge. E aí entra um outro personagem, o ego. O ego é o seu eu, é a expressão da sua vontade. E aí o ego não admite ser tratado dessa maneira. Eu não admito você falar assim comigo. Eu não admito. E aí eu reajo com uma resposta violenta. O ego não admite ser contrariado. A ira é a negação do amor. O apóstolo Paulo, no hino de 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre o amor. Ele vai falar: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Põe na tela para mim. 13, versículo 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não fala eu sou bom, você não sabe nada. Não se orgulha, fala você não é nada, você não tem nada. Eu que te ajudo, você é nada na minha vida. E no 6 ele fala, ele não maltrata. Não maltrata. Ele não procura os seus interesses. E ele não se ira facilmente. Quando você tem amor, meu irmão, você não se ira facilmente. Não. Porque quem está no trono do teu coração não é o teu eu, não é o teu ego, é Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos assim: Ele me ama. Ele se entregou por mim. E o que eu fiz com esse amor que Ele me deu? De graça. O ego vai gerar em nós, sabe o que o ego gera em nós? O egoísmo. Egoísmo, tudo para mim. E o egoísmo, ele gera o egocentrismo. Tudo é em volta de mim. Eu não posso ser contrariado. O mundo gira em torno da minha vontade. O ego, ele gera o seu eu, vai gerar isso em você. Uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica que não olha o outro, que não vê que está maltratando o outro, que não vê que está ofendendo o outro, que não vê que está machucando o outro. Por quê? Porque você fica cego de entendimento. Porque a ira, ela cega. A ira é contra o amor. A ira é a recusa do perdão. O sangue ferve, eu despejo a ira. Mas Paulo aqui nesses versículos, preste atenção aqui, ó. Paulo aqui nesses versículos ele diz que o amor é lúcido, paciente, bondoso, não maltrata, não se ira facilmente, não procura os seus próprios interesses. O amor é lúcido. Tem um povo que diz aí que o amor é cego. Isso é uma mentira do diabo. A paixão é cega, o amor é lúcido, completamente lúcido. A paixão cega uma pessoa. A paixão leva uma pessoa a matar outra, porque ela não tem amor, porque o amor é lúcido. A ira vai nos transformar, meu irmão, em duas coisas. Ou você vai ser o juiz de tudo, ou você vai ser o carrasco.
ela vai te transformar nesses dois personagens. Ou no carrasco, ou ele vai te transformar no juiz. Você começa, o que? A julgar todas as pessoas. Você começa, o orgulho começa a tomar conta de você. Para você ninguém presta, só você. A ira nos tira da condição de irmãos, sabia? Porque eu brigo com o irmão, eu já me iro, eu não quero nem tocar nele. Por quê? Porque eu fui contrariado por aquele irmão. Então eu não quero mais falar com ele, não quero nem ver a cara dele. Eu despejo minha ira sobre ele. A ira nos tira da realidade. Faz a realidade distorcida, faz a sua palavra distorcida. É comum numa discussão, quando você discute, e uma pessoa fala, mas não fui eu não falei isso, não foi isso que eu disse. Mas aí quem está irado fala, foi sim, você falou. Porque o sangue está quente. Quando o sangue está quente, você não escuta. A lucidez vai embora. E aí a Bíblia diz, não vos embriagueis. Com o quê? Com o vinho, com a ira, com a falta de perdão, com a raiva. Não se deixe embriagar por isso, porque você fica cego. Eu tenho uma reação violenta e aí eu viro um carrasco. Aí eu já virei um carrasco. Quem se ira fica tomado da bestialidade. Bestialidade. Porque você deu lugar ao diabo. Você vira uma besta. Paulo diz pra gente, não dê lugar ao diabo na sua vida. Deus te ama, mas Ele não pode fazer nada pelas suas escolhas. Ele não pode fazer se você não quiser. Ele não pode. Por isso que Paulo está falando, não deis lugar ao diabo na sua vida. Filhos da ira. Brigas, contendas, é o famoso quebra-pau, não é? Provérbios 30, 33, eu quero na tradução revista e corrigida, eu quero que você acompanhe aqui nessa tradução. Comigo aqui no telão. Provérbios 30, 33. Porque o espremer do leite produz manteiga. O espremer do nariz produz sangue. E o espremer da ira produz contenda. Existem pessoas especialistas em provocar a ira. Sabe aquele famoso puxar o elástico? Você puxa, 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 puxa e ele arrebenta. Tem pessoas que são especialistas nisso. Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. Diz assim, ó. A resposta branda ou calma desvia a fúria ou desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra dura suscita a ira. Tem gente que é especialista em provocar. Ela espreme tanto aquela pessoa que aí os dois acabam machucados. Porque a fúria é cruel, é destrutiva. A palavra de Deus diz em Provérbios 27, 4 que a ira é destrutiva. Ela destrói o outro.
Se você bate em alguém, quando você bate em alguém, aquela pessoa que você bateu, ela se machuca, e você também, porque você machuca a mão. No boxe, sabe, no boxe, como é que é aquelas lutas lá que chama? Isso, é MCA, MDD, não sei lá. No boxe, nessas lutas, o que bate, que às vezes é o ganhador, e o que perde, que também perdeu, quando acaba a luta, você olha para a cara dos dois, eles estão exaustos, porque os dois se machucaram. A ira provoca o desejo de vingança. Quem bate, esquece que bateu, mas quem apanha não esquece. Quem bate, presta atenção, quem bate, esquece que bateu, mas aquele que apanha, não esquece, porque ele fala assim, o quê? Vai ter volta. Vai ter volta. A vingança é o prato frio, não é? Vai ter volta. A ira é uma expressão diabólica, porque ela toma conta do seu ser e te faz ficar cego. E aí o Provérbios vai falar: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso vai acabar mal, só leva ao mal. Quantas vezes no trânsito você vê uma pessoa fechar a outra e a outra ir atrás, e a outra descer do carro, pegar uma arma e atirar e matar aquela pessoa? Ele perdeu a cabeça, o sangue borbulhou. Qual foi a resposta dele? Violenta. Numa discussão, um briga, o outro briga, marido e mulher. O marido perde a razão e mata ou machuca a mulher. Ele foi inundado pela ira, que é diabólica, ela é bestial. Por isso que aquela foto, ela te deixa completamente bestial. Isso para homens e para mulheres, não é só para homem, não. Para homem e para mulher. Mulher também, você se puxa o elástico, aprenda a não puxar. Seja uma mulher sábia que edifica o lar, não uma tola que derruba. A resposta branda desvia a ira. Seja. Amém? E qual é a resposta, meu irmão, cristã para tudo isso? O que a Bíblia nos responde através da ira? Ela nos responde com o domínio próprio. Ela nos responde com a mansidão, que são frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 23. Vinte e dois, 23, só para você entender. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio. Mansidão e domínio. Se eu não estou tendo isso, é porque eu não estou tendo fruto nenhum. Estou uma árvore seca. E Jesus, quando passou pela figueira e viu que aquela figueira estava seca, que não produzia fruto, que apesar de estar verde, ela não produzia. Ele falou: seca. Como que eu produzo os frutos do Espírito Santo? Negando o meu eu, negando o meu ego, fazendo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando,
vindo nos grupos, na igreja. Quantas oportunidades as pessoas às vezes perdem, porque não vieram, não ouviram. Quando a igreja chama, Deus quer falar com você, Ele fala através da igreja também. Ele fala na palavra, Ele fala com você no seu quarto secreto quando você entra lá. Ele vai falar e isso vai gerar em você um fruto. Porque na hora que você for irar, você vai segurar. Porque o Espírito Santo vai te dar, Ele te dá, não é você. Não pensa que você vai ter mansidão e domínio próprio, que você não vai ter mesmo. Quem te dá é o Espírito Santo. Quando eu me encho do Espírito Santo. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a resposta para a ira. A resposta é ter um espírito, meu irmão, pacificador. Mateus 5:9. Mateus 5:9. Bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque serão chamados do quê? De quem você é filho? Você pacifica ou você põe fogo? Sem lenha o fogo se apaga. A Bíblia diz lá em Provérbios: sem lenha o fogo se apaga. A resposta cristã não é violenta. A resposta cristã fala em amor e em perdão. Essa é a resposta. Mateus 5:44 diz assim: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Você está sendo perseguido, meu irmão? Ore. Para que venham a ser filhos do Pai. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, sobre os justos e injustos. Para ser filho é preciso pacificar, amar e perdoar. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial vai te perdoar. Mas se você não perdoar, o seu Pai não perdoará as suas ofensas. E a sua vida continua a mesma. Nessa semana, meu irmão, morreu um dos maiores pregadores do século XX. Nós estamos no século XXI. Mas morreu o maior pregador do século XX. O nome dele, Billy Graham. Ele morreu aos 99 anos de idade. Ele atravessou um século de vida. Esse homem alcançou cerca de 77 milhões de pessoas. O assistiram pessoalmente nas cruzadas que ele fez no mundo inteiro. 77 milhões. E outras 215 milhões pela internet, pela televisão, pelas redes sociais. Ele alcançou a marca de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Você já imaginou isso para um homem? E uma das frases que ele falou, meu irmão, que tocou bem fundo no meu coração, que ele falou, que ele pregou no púlpito, aqui nesse lugar, ele falou assim: nós somos
as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Jesus fala assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa. Pode? Pelo contrário, você tem que pôr ela num lugar para iluminar a sua casa. Assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós somos a Bíblia. As pessoas vão ler, vão ver as nossas atitudes, porque ela presta atenção em você quando você fala: eu sou cristão. A responsabilidade está em mim e você. Eu fico pensando nesses 77 milhões de pessoas que ele alcançou pessoalmente. Quantas será que conservaram a fé? Quantas será que combateram o bom combate e preservaram a fé? Quantas pessoas já passaram por aqui, por essa igreja? Quantas pessoas já passaram na minha casa, que eu tenho 18 anos? Grupos de oração, grupos de estudo, células, seja grupos pequenos. Quantas pessoas? Eu não vou chegar nunca nessa marca, mas foram muitas. Quantas delas conservaram a fé? Quantas delas conseguiram alcançar outras pessoas pelo testemunho dela? Você já pensou nisso? As pessoas têm um bom testemunho de você? Você frutifica, meu irmão? Ou você se ira facilmente? Se você é tomado constantemente desse sentimento de ira, se você perde a cabeça facilmente, sabe aquele negócio? Ai, acordei de... Como é que é? De lua virada? Não tem um negocinho de lua virada, sei lá do quê? Se você tem isso, acordei de lua virada, bom dia, por quê? Pra você, pra mim tá horrível o dia. Ou se você tá sempre provocando o outro, sabe? O outro que tá lendo jornal lá e você começa a instigar. Tira o pé daí, põe pra lá, não sei mais o quê. Se você é tomado por esse sentimento de ira, meu irmão, eu vou te chamar aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Pastor Gregório, por favor, vai orar também. Amém? Eu queria um ministério de louvor aqui. Essa é a hora. Se você tem esse sentimento dentro de você que toda vez te perturba e te faz perder a razão. Ah, mas eu não bato em ninguém. Mas se você xinga, ofende, se você briga constantemente, se você está sempre de cara virada com o seu marido ou na sua mulher, você tem a oportunidade de estar aqui na frente. Nós vamos ouvir esse louvor, Me Ama. E você tem a oportunidade de vir aqui. Se o Espírito Santo está te chamando para você vir, não resista à voz do Espírito Santo. Quero dizer algo para vocês. Não resista a essa voz. Eu vou estar orando, mas eu gostaria de estar assim, porque são poucas pessoas que oram para alguém tirar essa parte ruim que tem de nós, e poucos que querem receber, mas eu quero ser o primeiro a receber. Não sei se vocês me entenderam o que eu quis dizer. É importante tirar isso. Esse homem violento que diz,
Mesmo uma mulher. A Bíblia diz que é o homem violento. Eu sei porque eu já vi meu rosto no espelho. E sei o mal que eu fiz para uma criança, que era meu filho, quando eu dei uma bronca nele. E esse filho é o Tiago, que é o pastor da igreja. E eu dei uma bronca e eu vi a minha dança no meu rosto. Aquela cara má. Eu falei, só meu filho conhece. Quer dizer, só o outro conhece a nossa fisionomia amada. Então nós precisamos mudar isso.